Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar. E hoje, para variar um pouco, porque sempre a gente traz conteúdo sobre refrigeração, mas hoje eu quero trazer conteúdo sobre máquina de lavar. Não vai embora ainda, você que é só da refrigeração. Por quê? Porque vai ter bastante conteúdo, vai falar com você. Tenho certeza, o que eu vou dizer vai te ajudar também. Tá bom? Bom, o tema desse vídeo é o seguinte: quanto eu cobro para fazer um serviço desse, de troca de mecanismo? Lembrando que no decorrer do vídeo só vai ver a forma como eu faço quem assistiu o vídeo completo, tá bom? Porque, de repente, eu falando o valor, e eu só vou falar lá no final, no finzinho do vídeo que eu vou falar o valor. Mas não adianta você chegar e correr e lá para o final do vídeo se você não vê tudo que eu fiz, certo? As peças são peças originais, recondicionadas, paralelas, certo? Então não me julgue antes de assistir o vídeo inteiro e lá sim, quando eu disser o valor que eu cobrei, aí sim você vai poder dizer se foi caro, se foi barato, se foi justo. Legal? Além disso, esse vídeo ele vai ser muito legal porque eu toco num assunto muito sensível para alguns, porque tem muito profissional que gosta de levar o equipamento para mexer em casa. Ele não sabe trocar um mecanismo na casa do cliente, ele tem que levar para a oficina dele, certo? Tem muito técnico de geladeira que é a mesma coisa, ele não sabe resolver um problema na geladeira, ele quer arrumar na sua oficina, na sua casa. Tudo que eu faço é na casa do meu cliente, tá bom? Inclusive, por isso eu resolvi colocar esse vídeo que eu quero provar para você, tá bom? Porque troca de mecanismo talvez seja o serviço mais trabalhoso para quem trabalha com máquina de lavar. E a gente fez em 48 minutos, tá bom? E não é porque correu tudo bem, não. Teve alguns desafios no meio do caminho, mas em 48 minutos, inclusive eu mostro o relógio, eu não, o Leonardo, aquele que trabalha, eu estava lá só para ajudar, só para dar as ferramentas para ele. Certo? Brincadeiras à parte, mas é verdade. Ele mostra o relógio na hora que a gente começa e depois mostra o relógio na hora que a gente termina, para você ver, certo? 48 minutos, dá para fazer tudo na casa do cliente e no final eu vou dizer quanto eu cobrei. Vamos lá então. Essa é a máquina que a gente foi arrumar, certo? Troca de mecanismo. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu só ajustar um negócio aqui e a gente já continua. Prontinho. É que eu queria monitorar o áudio. Legal? Eu quero, primeira coisa, o barulho, tá bom? A Brastemp 11 quilos. Eu tenho uma dessas aqui em casa. Presta atenção. Deixa eu repetir isso daqui de novo, tá bom? Porque o volume estava baixo. Quero que vocês entendam o que é ter uma máquina assim com o mecanismo estourado. O que acontece com essa máquina é que ela começa a vazar água e a água cai no rolamento e ela fica muito barulhenta. Parece que tem um helicóptero pousando na sua casa. Ouve só. Beleza? É isso aí, vou baixar o som. Tá certo? É o Leonardo que vai fazer esse serviço. Deixa eu ajustar aqui a imagem. Para ficar o mais aproximado possível para a gente enxergar bem legal o serviço. Legal, vamos deixar aí. E à medida que ele vai fazendo, a gente vai falando, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o relógio, tá bom? Eu deveria ter mostrado logo no início o relógio, mas daqui 1 minuto ou 2 eu vou lembrar de mostrar o relógio para vocês, justamente porque eu quero que vocês vejam a hora que a gente começou, certo? E foi hoje pela manhã que a gente fez esse serviço. Tá legal? 10/10. E foi às 10h22 que a gente começou. 10h42, aliás.
10 do 10, 10h42. Ó aí, lembrei de mostrar o relógio para vocês. Justamente para que vocês vejam que não tem a menor necessidade de você levar uma máquina dessa para casa. Ó, 10h42. Se você conseguir enxergar aí, 10 do 10. Tá bom? De 2025. Para quem quiser saber, não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo. Quem sabe você está assistindo lá no futuro. Correto? Vamos lá aqui. Eu vou descrevendo o serviço. Ali ele encostou a tampa na parede, correto? Então essa primeira fase a gente vai desmontar a parte de cima. Ok? Repara que os estirantes estão quebrados, a gente vai trocar sempre que for fazer um serviço desse, certo? O estirante é uma coisa que quebra muito, tá legal? Ele resseca e acaba quebrando. Bom, vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a não necessidade de trazer... Vamos dar uma melhorada? Opa, agora sim melhorou a imagem. Tá? Eu vou até acertar aqui, porque... Deixar o máximo possível, melhor imagem possível aqui pra gente. Ok. Legal, legal, ajustei, pronto. Então, é o que eu falei para vocês no início. Esse serviço é um serviço, eu acho que você pode colocar no comentário, você que mexe com máquina de lavar, talvez seja o serviço mais trabalhoso que tem. Tá certo? E eu vou provar para vocês que dá para fazer tudo na casa do cliente. Outra coisa, é um apartamento. Tá legal? A gente está no apartamento bem apertado, ó. A gente tem mais ou menos ali meio metro ali onde o Leonardo está. Tem um pouco mais aqui perto do tanque, dá para ver a beiradinha do tanque aqui na direita. Então é bem apertado mesmo. Tá legal? E dá para fazer no local. Tá bom? Então ele já folgou o parafuso que segura o agitador. E agora a gente vai sacar esse agitador com aquele sacador. Já demonstrei ele. Eu gosto muito desse sacador porque eu achei com o perdão do trocadilho, eu achei uma sacada muito legal. Tá joia? Deixa eu aumentar a minha imagem aqui que dá para aumentar aqui. Esse sacador foi uma sacada muito legal porque ele é muito prático. Quem já sofreu muito para tirar um agitador sabe do que eu estou falando, tá bom? Tem aquele agitador que você vai torcendo um parafuso, ele solta, mas de vez em quando encaixa 1, 2, 3, 4. 4 batidas e ele soltou. Tá certo? Demora mais para ele ajustar ali as porquinhas ali do sacador do que para tirar de verdade, tá bom? Esse sacador aqui, inclusive, ó, é da Elite, parceira aqui do canal, tá bom? Depois entra no site da Samatec, se você tiver a fim de comprar um desses, entra lá, tá bom? Entra em contato lá que você compra um, ou no Mercado Livre você encontra também, chama sacador de impacto, tá bom? Cara, aí é o que eu tô falando para vocês. A gente vai levar 48 minutos para finalizar entre desmontagem, substituição e a montagem da máquina. Certo? Provavelmente, se a gente não tivesse essas ferramentas que a gente usa, ia levar mais tempo. Certo? Então vale a pena você investir. Daqui a pouco, a gente vai usar outras ferramentas que eu vou dando uma dica para vocês aí, para vocês terem, porque ajuda bastante. Por exemplo, eu tenho essa chave de catraca aí, tá? Que é muito boa, fantástica, tá? Mas a Samatec, a Elite também, ela fabrica uma chave T longa, medida 10 milímetros, que também faria isso e é muito mais barato do que essa chave que eu estou usando. Tá certo? É porque eu não levei nesse atendimento. Deveria ter levado, que eu mostraria para você. Tá joia? Então ali, o que a gente fez? Folgou o parafuso. Ah, deixa eu dar mais uma dica para você. Certo? Tem muita gente que se desanima com o conserto de máquina de lavar
E essa dica pode ajudar você, tá bom? Sempre que você for trocar um mecanismo, certo? Que você for fazer o preço, né? Chegar ao preço, calcula que pode aparecer alguma coisa no meio do caminho que pode encarecer o serviço. Então sempre coloca um pouquinho a mais no orçamento, tá bom? Por exemplo, às vezes acontece, você vai sacar o agitador e o agitador ele pode vir junto com o eixo. Já aconteceu, tá bom? Ele saca e o eixo vem junto. E aí você não consegue tirar ele do agitador, certo? Outra coisa que pode acontecer, sabe aquele parafusinho da cunha? Ele quebrar ali, certo? Aí você tem que trocar uma cunha. Então, muita coisa pode acontecer quando você está fazendo um serviço desses, de troca de mecanismo. Então, cobra sempre um pouquinho a mais, tá bom? Para se garantir, porque você não sabe. Por exemplo, pode rachar um tanque, e aí você tem que colocar um salva-tanque, entre outras coisas, tá legal? Pode acontecer bastante coisa, então sempre cobra um pouquinho a mais. Uns 60, 70 reais. Não é para ter lucro, é simplesmente para cobrir aí um possível problema que você tenha. Tá joia? Vamos lá. Deixa... Ele vai colocar uma luvinha aqui. Na realidade, ele já deveria ter colocado antes essa luva. Deixa eu dar mais uma ajustadinha na imagem para ficar aproximar um pouco mais. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Beleza, bom, então vamos desmontar, tá legal? Ah, enquanto ele está desmontando, então ele está usando ali uma chave fixa, tá ok? Essa primeira, só para destravar o parafuso, a gente usa a chave fixa, tá certo? Depois a gente acaba de soltar ela com uma parafusadeira, tá bom? A gente evita usar a parafusadeira logo de cara, para não forçar demais, né? É uma ferramenta muito útil, muito cara, então a gente evita forçar demais. Então esse primeiro giro que a gente dá, a gente usa uma chave fixa. Tanto aí na polia quanto nos parafusos da base. Tá legal? Bom, então uma coisa que eu quero falar também é a questão do técnico de refrigeração mexer também com máquina de lavar. Uma das coisas que mais acontece com a gente aqui é, às vezes, o técnico ele está mexendo na máquina de lavar e a cliente pergunta se a gente mexe também com geladeira. E aí, se você mexe, você já consegue agregar mais valor ao seu serviço. E acontece o contrário, às vezes a gente está mexendo na geladeira e a cliente pergunta se mexe também com máquina de lavar. Então é muito importante que o técnico mexa nas duas áreas, certo? Porque tem gente que fala, não, eu sou técnico, eu sou profissional de refrigeração, não mexo com máquina de lavar. Bobagem, você está deixando de colocar dinheiro no bolso, tá bom? Dá um dinheiro muito bom. Conserto de máquina de lavar também. E refrigeração também nem se fala, tá bom? Além do que, por exemplo, em locais como São Paulo hoje, deixa eu ver quantos graus está aqui. Aqui no meu estúdio tá 23 graus. Lá fora, deixa eu ver, tá 16 graus. Deixa eu ver se eu consigo, se aparece aí, ó, temperatura. Tá dando 16 graus. Não sei se deu para ver aí. Então, nessa época mais fria, às vezes cai um pouco o serviço de refrigeração, porque as geladeiras acabam estragando menos. Tá bom? Aí tem máquina de lavar, porque é proporcional. Máquina de lavar começa a aparecer mais nessa época fria, porque a mulherada, tipo assim, não vou pro tanque, certo? Falei mulherada, sei lá, será que eu sou machista de achar que só mulher lava roupa? Os homens também, tá bom? Ninguém vai querer enfrentar o tanque no frio. É muito cruel. Beleza? Pronto, já me redimi, certo? Então eu vou te fazer um convite, tá bom? Se você tiver a fim de aprender máquina de lavar, deixa eu acelerar aqui.
Se você tiver a fim de aprender conceito de máquina, conceito de refrigeração, controlador digital comigo, estou deixando o link aqui embaixo na descrição. Tá legal? portalrefrigeração.com. Clica lá. Lá tem todos os nossos cursos, tem todos os nossos combos, valor muito acessível, mesmo que você não saiba nada, a gente começa do zero absoluto, tá certo? Para que você, à medida que vai assistindo às aulas, você vai evoluindo, se desenvolvendo e se torna um profissional altamente qualificado, certo? E você que já é profissional, vem também, certo? Principalmente se você sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, certo? Por exemplo, tecnologia inverter. Tecnologia inverter veio para ficar, certo? Logo, logo, o que vai aparecer de geladeira com tecnologia inverter para a gente consertar, não está escrito. Como é que eu sei disso? Porque eu estou nesse ramo há 30 anos. Foi assim quando saíram o R134, ninguém sabia mexer com R134. Foi assim quando apareceu geladeiras com R600 e agora geladeiras inverter, tá bom? Se prepara agora, tá bom? O curso de refrigeração já tem o módulo tecnologia inverter. Bom, vamos voltar para o vídeo aqui. O valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido, certo? Link na descrição, portalrefrigeração.com. Vamos voltar aí. O Leonardo está tirando lá as peças, correto? Então ele tira aqueles parafusos, ele deu aquela primeira rodada com a chave fixa, depois ele utilizou uma parafusadeira. Essa mesma parafusadeira que agora ele vai tirar os outros parafusos que prendem ali o suporte do mecanismo. Tá bom? Vantagem qual é? Dava para tirar com uma chave manual? Certamente que sim. Porém, acelera bastante o serviço, tá bom? Dá uma olhada só. Nesse caso aí, se eu não me engano, são 6 parafusos. Tem algumas máquinas que vêm com 8 parafusos, tá bom? Algumas máquinas, eles reforçam, colocam 2 só do lado do motor, como esse caso aí. Colocaram 2 em cada braço ali, do lado do motor. E do outro eles colocaram um só. Tá legal? Tem até o buraco para colocar o parafuso extra, mas eles colocam só meia dúzia. Tá legal? Você viu? Ó, enquanto eu falava com você, ele já sacou todos os parafusos usando a parafusadeira. Muito rápido, certo? Vamos lá. Agora a gente vai usar aí o saca-mecanismo. Saca-mecanismo também da Elite. Legal? Como é que eu sei? Como é que você sabe? A Elite, de um tempo para cá, ela adotou essas cores, certo? Laranja e preto. Eu acho que ficou bonito, tá bom? E se destaca, tá bom? Inclusive, o meu antigo sacador, que até hoje está aí, está funcionando, né? Está aí. Se você tomar cuidado com ele, não forçar demais, ele não quebra nunca. Depois eu até explico o que é forçar demais, tá bom? Mas eu estou usando esse daí primeiro porque é mais bonito, tá certo? E aí a gente já dá essa moral para os nossos parceiros aqui do portal. Legal? Sobre forçar demais, o que é? Forçar demais é o quê? De vez em quando, você lembra, antes da gente virar essa máquina para desmontar a parte de baixo, a gente já tirou o agitador de cima, já afrouxou o parafuso da cunha, certo? Para deixar já solto. Então eu não costumo tirar o cesto com o sacador de cesto, eu costumo afrouxar e aí eu tiro dessa forma aí. O próprio saca-mecanismo, ele vai sacar o cesto também. E aí é que tá. Então a gente está levando, está levando com alicate de pressão. Normalmente a gente leva com uma chave inglesa, mas hoje, não sei por que, a chave inglesa não estava na maleta. Tá bom? Ó, saiu com muita facilidade. Nem sempre é assim, não se iluda, tem vezes que dá trabalho, certo? E aí é que tá. Quando ela dá muito trabalho de sair, você força, não sai. Você para, você não exagera, que senão você pode quebrar o saca-mecanismo. Dá uma olhada só.
Olha o mecanismo, ele fez um vinco ali, é por onde desce a água e acabou estragando o rolamento. Por isso fazia aquele barulhão, tá? Ah, por que não troca só o rolamento? Não adianta, troca o mecanismo completo, tá bom? Às vezes você vai trocar só o rolamento e aí no próprio processo de você sacar o mecanismo, ele pode entortar, ovalizar, entendeu? Então não arrisca. Já que você está fazendo o serviço, faz completinho. Troca o mecanismo, troca o retentor, certo? Mecanismo original, retentor original, rolamento original, tá? Aí a máquina do seu cliente vai ficar novinha como se tivesse saído da loja. Vai por mim, faz o serviço direito. Certo? Bom, ali agora ele está destacando ali aquele suporte do mecanismo. Tá bom? Ali ele está tirando com uma chave de fenda, ali enfiando por baixo. Pronto. Ele destacou. Agora, tirar o retentor. Esse retentor aí deu trabalho, tá bom? Mas vai com fé. Ele não tem cola, não tem nada, certo? Ele é só encaixado ali mesmo, a não ser que já foi mexido. E aí o profissional que mexeu passou cola. Do contrário, não tem cola, tá bom? É porque o próprio sabão, né, o dia a dia acaba colando esse retentor aí. Mas é só virar de um lado para o outro e forçando, certo? Ah, eu dizia do retentor, do sacador. Então você não força. Você deixa ele apertado, certo? Eu vou te ensinar algumas técnicas. E aí sim, você chega e tenta, e aí você chega e vira a máquina e solta e tira o cesto com o sacador de cesto, certo? Se mesmo assim o sacador tiver com dificuldade, você vai fazer o seguinte, você vai aplicar um pouco de WD no mecanismo. Se mesmo assim tiver difícil, você, principalmente se você já é da refrigeração, você vai ter um turbotoche. Dá uma aquecidinha no eixo do mecanismo. Toma cuidado, porque ali tem plástico para você não derreter nada. Pelo amor de Deus, não vai arrumar uma coisa e estragar outra. E aí você dá uma forçadinha lá no sacador de mecanismo. Normalmente, quando você faz isso, sai com certa facilidade. Beleza? Bom, vamos lá. Ali a gente está colocando já tiramos o retentor velho, já colocamos o rolamento, é o rolamento original, tá bom? Poderia colocar esse rolamento, existe uma ferramenta especial para colocar rolamento, tá bom? Mas a gente vai colocar de uma outra forma, ó, com essa ferramenta aí, ó. Essa ferramenta que ele está na mão esquerda, que a gente já vai mostrar para você, era uma ferramenta que a gente usava muito com máquinas muito antigas da Brastemp, aquelas máquinas de 4 quilos com o cesto esmaltado. E elas não tinham rolamento, elas tinham uma bucha. E essa bucha a gente colocava com essa ferramenta que o Leonardo está na mão aí. Hoje a gente não mexe mais com aquelas máquinas, tá? Hoje virou uma peça de museu, a gente não mexe. Nem que apareça, a gente não mexe. Mas essa ferramenta a gente usa até hoje para colocar o rolamento no lugar. Como é que a gente faz? A gente encosta ela e bate. De um lado, bate de outro. Não pode bater no meio do rolamento, senão você estraga. Você vai bater na lateral do rolamento, na parte que encaixa. Tá bom? Repito, não bate no meio, senão você já estraga o rolamento novinho que você está colocando. Você vai posicionar e bater na lateral. Ah, mas onde eu acho uma ferramenta dessa? Não, eu acho que você não vai encontrar mais. Só os técnicos da antiga. O que você pode pegar pega um eixo de mecanismo, sabe aquele eixo interno que tem? Desmonta ele, certo? E guarda ele. Ele vai servir para você bater ali de lado para posicionar o rolamento. Ah, e outra dica. Vai batendo, não bate de um lado só não. Bate de um lado, bate do outro. Vai cruzando assim, batendo de um lado e do outro para ele descer por igual. Se você bate de um lado só, ele pode descer torto. Beleza? Bacana. Ó. Então já colocou ali,
certo? O rolamento, o retentor. Vamos colocar ali os parafusos, tá bom? Ah, um conselho. Sempre que você vai desmontando, você vai colocando todas as peças que você tira, você coloca em uma caixa, coloca em um balde, uma bacia, qualquer coisa. Para quê? Para não esquecer de montar de volta, certo? Se você deixa tudo espalhado, você pode esquecer qualquer coisa. Vai por mim. Eu sei do que eu estou falando. Beleza? Coloca num balde, uma bacia, tudo junto, para que não sobre nada, tá certo? Você não quer. Vai por mim, você não quer que sobre nada, tá bom? A pior coisa que tem é você terminar de montar uma máquina e perceber que sobrou alguma coisa. Aí você tem que desmontar tudo de novo. Bom, agora a gente virou ali, deu uma inclinadinha para tirar o cesto. Esse cesto tá todo sujo, tá legal? Ó, por enquanto eu não fiz nenhum corte ainda nesse vídeo, tá legal? Se precisar, eu acho que lá na frente eu vou fazer um corte na hora de colocar os estirantes, tá bom? Porque é 4 estirantes, quem viu um, viu todos. Vamos lá. Outra coisa, ó, levei 2 mecanismos porque eu não tinha certeza qual era o mecanismo que ia nessa máquina. Tá bom? A cliente só tinha falado, olha, tá muito barulhenta a máquina. Eu concluí que era mecanismo. Como eu não tinha certeza, levei 2, tá bom? Existe um mecanismo com eixo mais longo e existe um com eixo mais curto. Com eixo mais longo, normalmente, é para máquinas que tem o cesto de plástico. Eixo mais curto, normalmente, é cesto de inox. Eu estou falando normalmente porque de repente tem alguma exceção por aí, tá bom? E eu não lembro de tudo. Outra coisa também que você pode fazer, se de repente você não tem 2 para levar, é medir. Você pega o mecanismo velho, o mecanismo novo e compara o comprimento do eixo. O eixo é essa ponta preta aí, tá bom? Que tem na frente do mecanismo. Você compara para ver se a medida é a mesma. Ok? Bom, aí o que ele fez? Ele deu um spray de óleo no mecanismo e colocou até onde ele foi. Nesse momento, você ainda não precisa forçar. Você empurra com a mão, pode empurrar com uma certa força. Na hora que parou, certo? Você deixa quieto. E eu já vou te explicar como é que você vai fazer para esse mecanismo ir no lugar, tá bom? Ali ele está colocando já ali a cinta de freio. Correto? Que já vem ali com o bracinho do atuador. As máquinas mais novas, elas vêm com aquela borrachinha que é para manter a cinta de freio no lugar. Pois é, de vez em quando você vai encontrar a máquina mais antiga que não tinha aquela borrachinha, tá bom? Não é defeito não, não é que ninguém arrancou não. As máquinas mais antigas não tinham aquilo mesmo. Tá legal? Eu mexo com esse tipo de máquina desde o início dos anos 90, quando eles lançaram a Brastemp Mundial, que já era muito parecida com essa, tá certo? Muito parecida, muito parecida. Até o mecanismo é o mesmo, tá certo? Ó, aí a gente vai colocar um jogo de camis novo. E aí você me pergunta, você troca o camis todas as vezes que você troca o mecanismo? Não, nem todas as vezes. É porque aí quando a gente desmontou, eu percebi que tinha um pozinho branco. O que significa que o camis, o jogo de camis, ele já tinha desgastado. Tá bom? E aí a gente troca. Faz um exame visual, às vezes ele pode dar uma perdida de medida, então... Ou então já leva e troca logo, que aí para desencargo de consciência, você já coloca um jogo de camis novo. Eu acho que isso é melhor, né? Coloca um jogo de camis novo. Repara agora que ele está apertando os parafusos, mas o mecanismo ainda não está na posição correta. Então o que ele faz? Ele vai apertando os parafusos alternadamente, certo? De forma cruzada, certo? Para quê? Para que a base não entre torta, então ela vai levando por igual. E se você prestar atenção, deixa eu aumentar aqui, ó.
Ó, deixa eu voltar um pouquinho que eu quero que você veja uma coisa. À medida que ele vai apertando, pera aí. Ó, deixa eu adiantar mais um pouco. Ó, ele empurrou, certo? Forçou. Ele não vai pôr o camis agora, tem que pôr o parafuso primeiro. Tá legal? Depois eu até explico por que ele não pôs o camis ainda. O camis tem que pôr quando já o mecanismo estiver no lugar. Pronto. Eu voltei aqui, aumentei o volume porque eu quero que você escute o barulho. À medida que ele aperta o parafuso, vai fazendo uns estalos. Esses estalos é o câmbio, é o mecanismo indo para o lugar. Presta atenção, vou ficar quieto agora. Ele vai alternando para não entrar torto. Por enquanto não deu nenhum estalo ainda. Ó, deu um estalo. É que fica meio complicado de escutar. Eu que estava lá perto nessa hora, eu percebi que várias vezes deu, pelo menos umas 3 ou 4 vezes deu um estalinho. Agora o que ele está fazendo? Com aquela mesma ferramenta, ele está dando uma batidinha. Ali é na dobra onde segura o rolamento. Não é no rolamento. É na dobra. Pra quê? Pra ajustar. E agora... Só ajustar uma coisa aqui. Certo? Agora é terminar ali a montagem. Certo? O jogo de câmeras. Outra coisa que vai acontecer aqui, eu podia ter cortado, mas eu não vou cortar não, porque ficou engraçado. O Leonardo, ele não percebeu, porque quando você compra o jogo de câmeras, ele já vem no saquinho e ele já vem meio montado. E quem montou na fábrica ele, não é montado, mas já vem nas nas posições de você encaixar. Só que quem montou inverteu uma posição, deixou ele montado errado. E o Leonardo não percebeu. Então ele vai ficar um tempão aí tentando encaixar. Certo? Isso fez perder mais tempo. Podia ter sido até um pouco mais rápido se ele tivesse percebido. Interrompi o seu vídeo só por um instante para falar aqui dos parceiros do Portal Refrigeração. Brasweld. Brasweld desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito, muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional refrigerista. Procure os produtos da Brasweld em uma loja de refrigeração pertinho de você. Elite. Elite desenvolve ferramentas, muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Algumas ferramentas, inclusive, que a gente usou no vídeo que você está assistindo agora. Por exemplo, o sacador de mecanismo. Mas tem muito mais, ferramentas que você nem sabe que existe e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Então faz o seguinte, entra no site da Samatec, samatec.com.br, vai com tempo, vai com calma, clica na aba Elite e aí você vai conhecer todas as ferramentas que a Elite tem pra gente. Beleza? E finalmente, porém não menos importante, Mixande. Mixande gases industriais e medicinais. No nosso caso, gases industriais, por exemplo, nitrogênio.
cilindros, reguladores. Você sabia que por aí no mercado tem muitos cilindros de nitrogênio sendo vendido falsificado? Inclusive falsificado até a vistoria dele. Então, quer comprar com segurança, quer comprar uma coisa realmente boa, me chame, tá? Tô deixando aqui o WhatsApp, conversa com o vendedor. Você que é de São Paulo, não perde, vai lá, compra, abastece o seu cilindro de nitrogênio. Você que é de outros lugares do Brasil, conversa que eles enviam também para todo o Brasil. Beleza? Muito obrigado aos parceiros do portal. Continua com o vídeo aí. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Tá. Ali, ele ajustou a forma correta. E pronto. Vendo se está tudo ok, funcionando. Outra coisa, daqui a pouco eu vou dizer quanto que a gente cobrou por esse serviço, tá bom? E eu quero que você coloque no comentário quanto você teria cobrado por um serviço desse, tá bom? A gente colocou tudo original, mecanismo original, rolamento original, retentor original, camis original, tá bom? E se alguém perguntar, por exemplo, por que eu não troquei o mecanismo da base inferior, tá bom? O mecanismo da base inferior nem sempre eu costumo trocar, tá bom? Porque assim, normalmente o que estraga mais é o da superior. Por quê? Porque ele já está em contato com a água. Quando o retentor estoura, cai água nele, já era. O de baixo, ele fica relativamente protegido, então nem sempre. Como é que eu sei se eu preciso trocar ou não o inferior? Você chega com ele desmontado, você gira ele ali com o dedo. Se ele fizer um mínimo ruído, você troca. Ele não pode fazer ruído nenhum. Tá ok? Nesse caso, estava tudo ok com o rolamento inferior. Tá? Então, a gente optou por não substituir. Tá ok? Mas qualquer ruidinho, substitui, tá bom? Outra coisa que é legal você testar também é o motor. Às vezes acontece do rolamento do motor. Às vezes cai água até no rolamento do motor. E aí fica barulhento. Nesse caso, você tem que trocar. Se você tiver a manha de trocar o rolamento do motor, você troca. Eu troco logo o motor, tá bom? Tem motor recondicionado e o preço do motor recondicionado, eu sempre falo que eu não gosto de peça recondicionada. Mas tem essa exceção, tá? O motor de máquina de lavar recondicionado, normalmente ele fica bom, tá? Ele não tem problema. Além do que o novo é caríssimo, caríssimo. Então, é uma das poucas exceções, eu acredito. Eu acho que a única exceção de recondicionado que eu ponho é o motor de máquina, certo? O resto é só novo. Compressor de geladeira, tudo novo, tá bom? Senão vocês vão falar que eu sou um hipócrita aqui, que eu falo que não é para pôr nada recondicionado. O motor de máquina eu coloco, tá bom? Porque também eu tenho uma pessoa que faz esse recondicionamento, o cara é muito fera, certo? Ele me atende há 30 anos, tá bom? Começou com o pai dele, era quem me atendia. Hoje são os filhos que tocam a empresa. E os caras são fantásticos, tá bom? Então, se você tiver, né, alguém que recondicione nessas condições para você, tá bom? É bom a gente falar isso, porque senão chove de comentário. Eu acho que muita gente já vai comentar o fato da gente não ter trocado o retentor o rolamento inferior. Mas aí tá um negócio, é porque não tem necessidade mesmo, tá bom? Vamos lá. Ali tá demorando um pouco, porque o Leonardo foi pedir um detergente pro dono da casa, certo? Outra coisa que eu gosto de fazer é levar meu próprio produto de limpeza, certo? Mas dessa vez eu não levei e acabei pedindo pro dono da casa. O que não é de todo ruim, tá bom? Porque se você chega e pede um produto de limpeza pro dono da casa, acaba que ele não estava olhando, certo?
e acaba que agrega um valorzinho porque ele fala, uau, o pessoal vai limpar, vai lavar minha máquina, certo? Ó, vamos adiantar um pouquinho? O que ele vai fazer? Ele vai escovar o tanque e depois vai limpar também o cesto. Vamos lá? Tô adiantando, tá bom? Ah, ó a técnica que a gente usa aí. Então primeiro ele escovou e aí a gente usa a própria mangueira da máquina, certo? Que a gente soltou lá no início para tirar a tampa. Ok? Própria mangueira da máquina a gente usa para lavar ela. Tá legal? Ok? E para tirar essa água e para jogar essa água fora, a gente vai usar a própria bomba, tá bom? A gente vai colocar para centrifugar. Deixa eu adiantar um pouquinho para ver se... Não pode adiantar demais. Ó. Vai ligar a máquina. Tô adiantando agora, tá? Então se você estava cronometrando, você acabou de perder aí seu cronômetro porque eu adiantei. Mas no final, não esquenta não, no final eu vou mostrar o relógio. Você lembra? A gente começou às 10h42. Ok, ó. Ligou a bomba. Aí a gente dá aquela enxaguada. Dá uma olhada como ficou bonitinho. Bem limpinho por dentro. Certo? Você não vai fazer um serviço porco, né? Trocar o mecanismo, você promete para a cliente que a máquina vai ficar como se fosse nova. E aí você não lava o tanque. Tem que lavar. E não é por falta de espaço. Ah, eu gosto de levar para minha oficina para mim poder lavar. Não, dá para lavar aí também. Tá joia? É isso aí. Agora a gente vai dar uma escovadinha no cesto. Tá bom? Enquanto... Eu vou dar uma finalizada ali no tanque. Enquanto eu finalizo o tanque, o Leonardo, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Ele vai lavar esse cesto, tá bom? Valeu? Não vamos colocar esse cesto sujo não, tá legal? Vamos adiantar agora. Ok. Vamos colocar o cesto no lugar. Ah! Ali, ó, a gente colocou o cesto no lugar. Essa parte que tá meio escurecida aí, não é sujeira não, tá bom? Isso daí é o plástico mesmo. O plástico ficou todo amarelado, todo assim nessa cor. Encardida, tá? A gente até tentou dar uma clareada nele, mas não teve jeito, tá bom? Bom, então ali a gente encaixou o cesto. Estamos apertando o parafuso da cunha. A gente nem chega a tirar a cunha do lugar, tá bom? A gente só dá uma folga. Apertamos. Vamos lá, deixa eu dar mais uma adiantadinha, tá ficando muito longo esse vídeo. Ah, o Leonardo agora vai colocar os estirantes, tá bom? Você lembra lá no começo? Todos os estirantes estavam estragados. Ó, outra coisa aí que é capricho, tá bom? Quando você vai trocar o estirante, você tem que tirar aquele pedacinho que fica ali dentro. Entendeu? Tem gente que não tira o pedacinho e aí coloca o estirante direto na vareta. Ele vai quebrar muito fácil, muito rápido. Então você tem que remover aquele pedacinho para encaixar o estirante naquele plástico que tem, naquela buchinha plástica que tem, tá ok? Vamos trocar os 4, ó. Faquinha é para isso, para remover aquele pedacinho, senão você não consegue colocar o estirante novo. Ok? Ok ou não? Ok? Então ele remove e substitui. Olha como que ele faz. É um de cada vez, tá certo? E aí joga para fora, coloca o estirante, coloca no lugar, volta com a castanha no lugar. Ok? Encaixa a castanha e depois posiciona o estirante ali. Tá bom? No plástico e no suporte, e no cesto, no tanque. Beleza? Vamos dar mais uma adiantadinha, porque são os 4 estirantes, não fica chato demais. Vamos lá. Ok. Já é o último estirante esse daí. Agitador.
Ó, sempre que for colocar o agitador, tenha certeza que ele encaixou direitinho, que ele foi até o lugar correto. Aí fui eu que encostei no interruptor, ficou meio escuro. Acontece. Ali o Leonardo apertando ali o parafuso do agitador. Beleza? Vamos adiantar mais um pouquinho? Essa parte aí é meio chata, né? Todo mundo já sabe fazer. Eu quero perguntar para você, e aí, quanto você cobraria para fazer um serviço desse? Deixa eu ver, eu acho que ele já mostrou o relógio. Pera, eu tenho que voltar um pouquinho. Tá legal? Ah, ó. Ele vai mostrar o relógio. Então era 10h42 quando a gente começou. 11h25. Tá bom? 47 minutos. Lógico que agora ele vai pôr o parafuso, vai um pouquinho mais. Bateu 48 minutos. Tá ok? Deixa eu adiantar um pouquinho mais para a gente fazer o teste. Ele está colocando os parafusos ali da tampa. Ok. Vamos fazer o teste. Lembra do barulho que estava lá no começo? Bora ver. Tá aberta a torneira? Deixa eu aumentar o volume, tá? Uma dica para você, sempre coloca um pouco de água, tá bom? Antes de fazer o teste na máquina, centrifugação. Certo? É legal porque dá uma resfriada ali no... Pelo menos eu acho, tá? Isso daí me ensinaram quando eu fiz o meu curso em 1900 em Guaraná com rolha. Que para resfriar o retentor. Não sei se é verdade, mas eu sempre faço isso, tá legal? Agora, esse barulho é o barulho da bomba. Vamos ver a centrifugação, como é que ficou. Ó como roda suave. Isso aí, meu amigo. Tudo original. Não tem como dar errado. Beleza? E aí, você se lembra da pergunta que eu fiz no começo do vídeo para você? Quanto você cobraria por um serviço desse? Tá legal? Eu prometi também que ia dizer quanto que a gente cobrou. Cobramos R$750, com tudo, a gente fornecendo as peças. Tá bom? E aí, você achou que a gente cobrou muito, cobrou pouco ou tá justo? Beleza? Deixa nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, ativar notificações, etc e tal. Valeu, forte abraço, até a próxima, fui!